E aí, tipo, a gente via, assim, pessoas sendo negligenciadas, entendeu? Pessoas sendo casais sendo escolhidos um pro outro, se o outro não era já, o pastor já intervia, não tinha casamento, mesmo que as pessoas se gostassem, entendeu? Eles arranjavam casamentos, entendeu? Entre as pessoas. E, tipo assim, eu senti, aí, tipo assim, na escolinha era sempre gasto, né? Sempre tinha um gasto. Era um lanche, lanche do dia, lanche da tarde, lanche da noite, da reunião da noite. Então eu não tinha dinheiro. A minha mãe bancava tudo, entendeu? Mesmo ela não sendo da igreja, ela não tinha dinheiro. O meu pai, eu não gostava de pedir dinheiro para ele. Não gostava de pedir dinheiro para ele. Eu pedi para minha mãe. A minha mãe na época tinha ganhado uma indenização, mas a minha mãe ela não ia na igreja. Só meu pai ia. Ia eu, meu pai, a minha irmã e os outros irmãos meus que não moravam comigo. E aí eu pedia dinheiro para eles, né? Para eles não, para ela. E a minha mãe me dava, mas a mãe não ia na igreja. Mas aí, nesse vai e vem meu da igreja, eu não tinha notado que o meu pai, ele começou a ir, ele meio que começou a ignorar a minha mãe, meio que desprezar a minha mãe, porque minha mãe não ia na igreja. E o que eles falam na igreja? Se a pessoa não está na mesma fé que você, ela não é de Deus. Que se a pessoa não se batizou, ela não é de Deus. A minha mãe não ia, meu pai ia, meu pai se batizou e tudo mais. Então ele lia a Bíblia, em casa ele ouvia a programação da rádio, e a minha mãe não. Entendeu? Minha mãe gostava de ver a novela e tudo mais. Minha mãe bebia, alguma coisa. Então, tipo assim, ele começou a desprezar ela. Ele começou a desprezar ela. A minha mãe sofreu um derrame. E ela sentiu o desprezo dele. Ela sentiu o desprezo dele. Aí, ela, do nada, ela começou a ir na igreja. O derrame dela deixou sequelas. Ela não conseguia andar direito, ela mancava. Aí, do nada, meu pai começou a dormir no sofá da sala. Começou a dormir no sofá da sala. Ele saiu da cama dela. Porque não era de Deus. Eles botam na cabeça da pessoa que se a pessoa não vai na igreja, ela não é de Deus. A minha mãe dormiu sozinha e meu pai dormia no sofá. E aí, do nada, ela começou a ir na igreja. Toda torta. Mancando. Ela ia mancando pra igreja. E aí a gente acompanhava ela. Como eu tinha que estar cedo na igreja, eu ia primeiro. E ela ia depois, mancando. Aí tinha que ter um irmão meu para levar ela até lá em cima na lomba, para depois ela descer até a igreja, entendeu? Eu comecei a ver aquilo nela. Eu achei legal, né? Porque eu tava lá dentro e falei, a mãe tá vindo na igreja. Então no final da reunião eu avisava, mãe, eu vou ficar pra reunião. Aí a mãe ia embora com o pessoal que subia a lomba, né, da igreja. Ela ia com eles. Daí a mãe vinha, a mãe dava oferta, entendeu? Eu tava lá na igreja feliz da vida, ajudando na escolinha, né? A minha mãe ia todo dia mancando, todo dia ela ia mancando. Mas ela ia pra igreja porque ela queria salvar o casamento dela, os olhos dela ia salvar o casamento dela. Mas o meu pai, pra ele, ela não era de Deus, ela não tinha sido batizada, não era mulher pra ele. Fizeram realmente aquela lavagem cerebral. Fizeram realmente aquela lavagem cerebral na cabeça dele, entendeu? Eu tava lá feliz da vida, eu via essas coisas, eu me entristecia, mas eu falava, ai, tá amarrado. Sempre aquela história, né? Tá amarrado, entendeu? Orava pelos dois, os dois daqui. Mas, tipo assim, meu pai ele ia na catedral e a minha mãe ia na igreja do bairro, entendeu? Ele não ia junto, entendeu? Tinha mais isso também que me entristecia, mas ela ia lá na igreja que eu ia e ela me via, eu via ela, a gente se comunicava, nós íamos juntos. Às vezes ela ia sozinha, eu ficava por causa das reuniões, né? Então, tipo assim, pra mim tava tudo bem e não tava, porque eu ficava olhando, tá, mas, sabe, não vai dar certo, né, Deus vai abençoar tudo. Nesse meio termo eu vi muita gente sendo injustiçada, entendeu? Sabe, a menina lá da escolinha, ela engravidou, a outra obreira lá que qualquer coisinha que falava mal, alguma coisa que não concordava, ai, tu era rebelde, tu ia pro banco, entendeu? Era tipo assim, aquela coisa bem opressiva, sabe? Mas eu tava feliz. Aí até que um dia, tipo assim, na escolinha era sempre gasto, né? Tinha festinha, tinha que trazer um doce, tinha um lanchinho. A minha mãe me dava tudo. Mas aí chegou uma época que eu pensei, eu tô na idade de trabalhar. Eu cheguei a estudar, mas aí eu parei de estudar porque eu já tinha pegado o ano, já tinha pego no meio do ano, né? Então eu acabei não passando de ano. Inclusive estudei com o filho do pastor, que era uma mala sem alça. Aí ele ficava dando as palestras dele na sala de aula e eu fugia dele, porque ele me conhecia, né? Aí, pra não estudar com ele, eu saí da escola. Mas aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar.
Aí nunca comecei a trabalhar, eu pensei comigo, bah, vou trabalhar e vou estudar. Vou trabalhar, né? Vou estudar de noite. Mas pra quê, guria? Tipo assim, eu comecei a trabalhar no horário da noite, das 6 até o fechamento. Trabalhei em shopping. E aí no shopping era até o último horário. A gente fechava a loja e nós íamos embora de van. Nós íamos embora de van, eu chegava em casa 1h pouca. Aí eu dormia, só que eu comecei a, tipo assim, eu não vou na reunião das 7h30. Pô, eu tô quebrado, eu cheguei 1h30 da manhã, entendeu? Vou começar aí às 3 da tarde. E aí, tipo, de manhã eu não ia na reunião das 7h30, 3 da tarde eu fazia minha escolinha, ficava até a reunião das 6 eu acho, pra assistir reunião pra mim, entendeu? De manhã eu não ia, 3 da tarde era a minha aulinha, né, que eu era responsável lá, segunda responsável da escolinha, e aí, 6 da tarde eu ficava na reunião pra mim, pra buscar o Espírito Santo, aquela coisa toda, entendeu? Não tava certo, guria. Eu chegava de tarde e começavam a me olhar com uns olhos, assim, que parecia que eu tinha matado. Eu comecei a sentir aquela, tipo assim, eu pensei assim, tá, poxa, gente, eu tô trabalhando, eu tô tendo meu dinheiro, vou poder ajudar na escolinha, vou poder dar um lanche pras crianças, vou poder comprar desenho pras crianças, folha de ofício, vou poder comprar não sei o que, vou poder comprar o álcool, porque na época era mimeógrafo. E tô me olhando assim, entendeu? O que tá de errado? Sendo que na quinta-feira nós íamos evangelizar. Quinta-feira eu evangelizo de tarde. Entendeu? Que às vezes era a minha folga, da minha folga. E tipo assim, nada tava bom. Nada tava bom. Aí era aquela opressão, né? Aquela coisa, todo mundo te olhando. E eu comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir mal, entendeu? Aí, tipo, já comecei a me desgostar. Minha mãe, de noite, às vezes ficava acordada. Eu chegava em casa do meu trabalho, que era de madrugada, que tinha que... A van do meu serviço me largava de madrugada. Eu chegava lá, tava minha mãe deitada na cama e meu pai deitado no sofá da sala. Entendeu? Então, tipo, eu ficava meio chateada. Eu tava trabalhando, meu pai e minha mãe estavam quase que separados, mas os dois estavam indo na igreja. A minha irmã ainda estava indo na igreja, ela era obreira. Eu tinha uma irmã que ela era doente da cabeça, porque ela falava pela que ela tinha que chutar os despachos de trabalhos feitos nas encruzilhadas, ela chutava despacho. Eu tinha um irmão que ele ia na igreja também, era derrotado, entendeu? Derrotado mesmo, porque nada na vida dele funcionava, quem sustentava ele era a mulher dele. Ele andava que nem um mendigo na rua, não trabalhava, o emprego que ele pegava ele largava e queria botar toda a culpa em Deus, a culpa no diabo, entendeu? Aí eu comecei a me enojar, sabe? Comecei a me enojar. Pô, tô trabalhando, tô passando por um perrengue desses, entendeu? E sempre aquela coisa de dar dinheiro, oferta, de dar dízimo. Eu lembro quando a minha mãe me deu R$ 10. E aí o pastor fez um propósito, não sei do que era, né? Ah, porque você tem que dar isso, tem que dar aquilo. Eu lembro que eu era mocinha na época, né? E aí, tipo, mocinha. Eu comecei a minha fase, né? Que sorvete que eu tinha que usar, né? Um protetor. E tipo assim, eu fiquei pensando, eu dou a minha oferta ou eu compro um absorvente pra mim? Aí eu pensei, que é essa? Eu não tenho dinheiro nem pro meu absorvente. Eu tenho que dar minha oferta e Deus não tá me dando nada em troca. Eu dava tudo que eu tinha, entendeu? Eu dava tudo que eu tinha, eu dava meu dinheiro, a mãe me dava R$ 10, tinha que tirar um dízimo, R$ 1, sobrava, eu querendo comprar um brinco, comprar alguma coisa pra mim, eu não podia, porque eu era pobre, entendeu? Eu era pobre. E aí eu pensei assim comigo, puxa, eu não tenho dinheiro para dar nem a oferta, não vai sobrar dinheiro pro meu dízimo. Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar minha oferta, eu tenho que comprar um absorvente para mim, porque a mãe me dava dinheiro. A mãe não era da igreja na época, ela achando que pessoas, vai fazer o que ela quiser com o dinheiro, né? A mãe não sabia que eu gastava com isso, não fiz questão de falar para ela, né? Porque isso é uma coisa particular, né? E aí eu pensava assim, poxa, não tenho dinheiro nem para comprar um absorvente, entendeu? E continuava indo, entendeu? Continuava indo. E vendo gente na igreja derrotada, batendo palma e batendo o pé no chão, a pessoa não tem nada. A pessoa não tem nada e tá batendo palma e batendo, entendeu? Eu fiquei olhando assim, tá, mas cadê a prosperidade? Porque eu ia na casa de muita gente, tinha obreiras que eu ia na casa de obreiras, inclusive a primeira responsável da escolinha, ela não tinha nada, morava numa vila, a casa dela não tinha geladeira, ela morava de favor na casa da sogra, então tu via aquela coisa assim, começou a me dar uma coceira mesmo. Eu pensei assim, tá certo isso aí, tá certo. E eu olhava assim, sabe? Comecei. E aí meu pai e minha mãe naquela situação, minha mãe chateada com meu pai e tudo. Aí eu comecei a trabalhar. Meu horário era esse horário bem ruim, de fechamento de shopping. E aí começaram a falar de mim, começaram a dizer que eu tava desviada. Ai, porque eu mudei o horário da reunião. Meu Deus do céu, se tu não frequentar a reunião das 7h30 da manhã. Das 7, né?
7h30. E tu tem que estar, tipo, 5 horas da manhã, tu tem que estar lá. Se tu não tá lá às 5 horas da manhã, antes do pastor chegar, tu não é de Deus. O pastor tem que te ver, entendeu? Aquela coisa, sabe? Aquela veneração. Eu comecei a trabalhar, porque eu precisava de dinheiro, eu tinha que me manter, minha mãe não tinha mais que me dar as coisas, entendeu? Eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro, eu pensei, eu não terminei os estudos, eu vou estudar de noite. Então, tipo assim, eu comecei a tentar me organizar, mas conciliar com a escolinha. E era uma falação, eram uns olhares chatos, uns olhares, uns zoom pra cá, uns zoom pra lá. A senhora tá desviada. Eu não tô desviada, eu só mudei meu horário da escolinha, entendeu? Porque a esposa do pastor tava falando isso. A esposa do pastor que tu nunca via na vida, tu nem sabia quem era ela, sabe? Uma pessoa morta, vai ser uma pessoa morta, porque tu não via a pessoa, entendeu? Aí eu peguei e comecei a me enojar daquilo. Eu chegava 3 horas da tarde, eram os olhares pra cá, os olhares pra lá, e umas, sabe? Aí na minha cabeça, eu peguei assim, eu falei pra Deus, Deus, me mostra a verdade. Eu falei pra Deus, me mostra a verdade. Falei, meu Deus, eu quero ser feliz. Se eu tô buscando Deus mesmo, eu quero ser feliz, me mostra a verdade. E Deus começou a me mostrar. Mostrou os erros, mostrou as falhas, essas venerações, essas submissões que as pessoas têm de pastores, sabe? Pastor, eu fui na salinha dos pastores lá, dos auxiliares que eles falam, né? Não, dos pastores auxiliares das obreiras. Tinha latinha de cerveja lá dentro. Nós íamos fazer propósito, tinha latinha de cerveja lá dentro, entendeu? E eu, mas não pode beber, né? Eu fiquei pensando assim comigo. Isso que eles colocam na tua cabeça, que tu não deve andar na roda dos escarnecedores. Eu cansei de ir para a igreja no domingo, deixar a minha família fazendo festa, sabe? Todo mundo, tia que eu não via há muito tempo, primo que eu não via, tia, primo, um monte de gente que eu não via há muito tempo se reunindo na minha casa no domingo e eu tendo que ir para a igreja porque tinha reunião com o pastor e aí tinha reunião de evangelista e nós íamos evangelizar lá na vila tal, entendeu? E eu sentindo aquilo, né? Eu dava um oi e ia embora. Não, porque eles estão pecando, porque eles estão bebendo, porque eles estão fazendo churrasco, eles estão sorrindo, sabe? É isso que eles ensinam, entendeu? As pessoas lá felizes e faceiras e eu tendo que ir para a igreja, entendeu? E aí aconteceu o quê? Deu que um dia quando eu falei para Deus, meu Deus, eu quero ver a verdade, eu quero ser feliz, eu estou na tua presença, me mostra. E aí Deus começou a me mostrar as coisas e chegou um dia que eu peguei o meu uniforme da escolinha, que era um jalequinho, com lápis na frente, um bolsinho escrito EBI, era uma camisa branca com a manga amarela, com uma tirinha de manga amarela, era uma calça azul, eu acho, e aquele laço que todo mundo usava, que ninguém mais tirava da cabeça. Eu cheguei lá na igreja de tarde, tinha uns pastores lá, uns pastores auxiliares abobados lá, se rindo, né? Eu peguei e entreguei para eles. Falei, se fosse o pastor tá aí. Tá, irmã, tá, tudo rindo, né? Eu quero falar com ela. Daí ele foi lá, entrou, não podia entrar, né? Era obreira ainda, né? Ele entrou e chamou ela. Aí eu falei, eu vim entregar meu uniforme. Aí ela, tu tem certeza? Aquela vozinha assim, sabe? Não, tenho certeza. O que aconteceu? Não, eu só quero entregar meu uniforme, eu tô saindo da escolinha. Tipo assim, foi meu Deus do céu, saí, entreguei o uniforme e saí. Tentei voltar de novo para a igreja muito tempo depois. Mas quando eu voltei, eu fui bem na época da Fogueira Santa. E na época eu já estava namorando, eu estava ficando junto com uma pessoa, tudo, né? E aí, bem na época que eu quis levar ele para a igreja, porque, sentia aquela falta, aquela coisa assim, eu sentia, né? No fundo, assim, sentia. Aí o pastor tava falando da Fogueira Santa. Maldita hora que eu levei o meu namorado lá. O pastor começou a pedir ouro. Ele pediu ouro para dar pro templo de Salomão. E aí, meu namorado, eu botei a mão na cara e falei assim, meu Deus, vocês estão pedindo ouro. O ouro da pessoa para botar no templo de Salomão. Aí meu namorado olhou pro lado, assim, olhou para mim, eu olhei para ele. Eu levantei e a gente foi embora. A gente foi embora.